Uma bomba acabou de cair diretamente de Brasília e vai afetar o seu bolso nos próximos dias. O governo federal publicou uma nova medida provisória que muda de imediato regras da Previdência Social. Estamos falando aqui de mudanças urgentes na folha de pagamento, auditoria contra fraudes, suspensão de contratos bilionários e até a convocação de beneficiários para revisões que podem colocar em risco o seu benefício. Pessoal, tem mais, tá? Decisões do STF sobre suspensão de empréstimos consignados e denúncias de golpes contra idosos. Senhoras e senhores, a informação é séria, que pode mexer diretamente com a sua vida financeira. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque aqui você vai receber um resumão de tudo o que aconteceu nessa semana e o que eu vou revelar pode significar perda de dinheiro para quem não prestar atenção. Então, não pule o vídeo, eu não tô brincando. Você sabe, quem acompanha o nosso canal sabe que aqui o assunto é sério. Eu não tô aqui pra enganar você e te colocar um empréstimo pra ganhar dinheiro em cima de você. Eu tô aqui pra te falar a verdade. Logo cedo, no Diário Oficial da União, foi publicada uma medida provisória que altera regras para beneficiários da Previdência Social. Essa determinação já entrou em vigor e afeta diretamente a folha de pagamento dos segurados do INSS. O governo confirmou que trata-se de um procedimento burocrático, mas de cumprimento obrigatório por parte dos aposentados, dos pensionistas e os demais beneficiários que recebem qualquer tipo de benefício previdenciário ou assistencial do INSS. Em resumo, quem recebe qualquer modalidade de benefício precisa estar atento, pois a decisão já está valendo em todo o Brasil. É aquela famosa canetada que pode mudar a vida de milhões de brasileiros de forma imediata. Fraudes, descontos indevidos, o INSS abre uma nova auditoria. E as denúncias de fraudes contra aposentados continuam crescendo. Uma idosa decidiu acionar a justiça após descobrir descontos indevidos na sua aposentadoria. Valores que ela nunca autorizou. Ela, assim como milhões de outros segurados, foi vítima de associações que aplicaram cobranças fraudulentas em conluio com bancos. Se você tem empréstimo consignado, se no seu pagamento vem desconto de RCC, de RMC, não pula esse vídeo. O presidente do INSS confirmou que o órgão está realizando uma auditoria manual para verificar assinaturas, muitas delas feitas até por robôs, além de documentações e gravações falsificadas. O objetivo é identificar cada vítima e garantir as restituições dos valores, meus amigos. Escutem, vocês que não acreditam que o valor que foi descontado pode ser devolvido, escutem o que eu estou falando. Notícia oficial. Segundo a Previdência, uma segunda fase de devoluções está prestes a começar, permitindo que os segurados que tiveram contestação negativa possam finalmente receber os valores de volta. O prazo para adesão segue até o dia 14 de novembro. Estou falando aqui do quê? Descontos indevidos, tá? Descontos não autorizados. Está acontecendo sim devoluções. Por mais que muita gente tenha sido negada na hora de devolver ali os valores, os sindicatos conseguiram de alguma forma comprovar que você assinou. Eu falei aqui, fraude, assinaturas feitas por robôs, gravações falsas. Agora, nessa segunda rodada, os pagamentos, as devoluções vão acontecer. Suspensão do crédito consignado CLT. Outra notícia importante, os bancos de todo o país suspenderam temporariamente a contratação de crédito consignado para trabalhadores CLT. A paralisação é necessária para que a Dataprev faça a migração de mais de 4 milhões de contratos para uma nova plataforma do governo federal. A suspensão para novos contratos dura 2 dias, mas quem quiser refinanciar ou portar o empréstimo terá que aguardar até 2 meses. A Febraban já confirmou que se trata de uma medida técnica e temporária, tá? Então, mais uma notícia importantíssima para vocês aposentados. Outra coisa que aconteceu e é extremamente relevante e só comprova que o perdão de dívidas dos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas é legítimo é a suspensão do contrato do INSS com a Crefisa. Não sei se você chegou a ver os vídeos aqui no nosso canal, mas a gente cobriu toda essa repercussão onde a Crefisa foi suspensa. E agora você aposentado, você pensionista que recebia lá e recebia descontos, RMC ou tinha um empréstimo contratado lá, se pergunta:
agora que a Crefisa foi suspensa, agora que foi descoberto irregularidades, eu vou receber o perdão das minhas dívidas? A Crefisa vai devolver o meu dinheiro? Vai ser obrigado a devolver o dinheiro? Pessoal, é cedo para eu informar a vocês, mas o que eu posso dizer é que o relator da CPMI do INSS, ele deixou claro que todos esses bancos serão investigados e, se forem comprovadas irregularidades aonde teve perda financeira por parte dos aposentados, vocês serão sim ressarcidos. Vocês terão sim o perdão das dívidas. Já caiu a Agibank, caiu Crefisa e outros 8 bancos que operam ali crédito consignado também foram suspensos de operar por conta de irregularidades. Muita coisa tá por vir ainda. A CPMI do INSS só começou. Nós estamos engatinhando. Tem muita notícia, tem muita informação que vai sair ainda. É importante que você, que tenha um contrato ativo, independente de qual seja o banco, fique atento às notícias, porque todos os bancos serão investigados minuciosamente, tá? A CPMI ali vai investigar tudo desses bancos, descontos, associações. O relator já confirmou em uma notícia que ele deu uma entrevista que ele deu na CNN, ele confirmou que está sendo munido de informações por parte de vários órgãos, né, tanto a promotoria, a Polícia Federal, Ministério da Previdência, eles já estão recebendo muitas informações. E pessoal, acompanhe o canal aqui, se inscreve, deixa o like, porque eu tô cobrindo tudo isso. Saiu se o relator falar um A lá na CPMI, eu gravo um vídeo e eu mostro o que foi dito lá. Saiu uma medida nova lá, eu gravo um vídeo e mostro o que saiu aqui. Então, continuem acompanhando o nosso canal, se inscrevam, deixem um like para você ficar por dentro, para você não perder dinheiro, mais importante, tá? Pessoal, para finalizar, eu vou deixar com vocês um trecho aqui de uma reportagem que fala sobre a fraude dos consignados do INSS. Quem paga a conta? Entre o governo, bancos e a proteção do aposentado. Quem vai pagar essa conta? Eu vou deixar com vocês essa reportagem. Peço que vocês escutem com bastante atenção e compartilhem o vídeo. Olá! Hoje a gente faz uma análise um pouco mais a fundo de um assunto que, olha, tem gerado bastante preocupação, muita discussão mesmo. São as suspeitas de irregularidades, talvez até fraudes, né, em empréstimos consignados. Exato, e que afetam diretamente aposentados, pensionistas e também o pessoal do BPC, né, o benefício de prestação continuada, todos ligados ao INSS. Isso. A gente recebeu um material bem detalhado, sabe? Que cobre as investigações que estão rolando e, principalmente, um debate que está pegando fogo sobre quem deveria pagar a conta, né? Quem arca com o prejuízo financeiro se essas fraudes forem comprovadas. Uhum. Nossa conversa aqui vai se basear nessas informações, de uma fonte que está bem por dentro do caso e inclui também uns pontos bem relevantes de uma entrevista recente do ministro da Previdência Social. Certo. O objetivo é tentar entender a complexidade toda, né? Ver o que está sendo proposto para resolver e onde é que está o nó da questão, sabe? Os pontos de maior briga, de maior discordância. Perfeito. Ok, então vamos lá. Vamos tentar desvendar isso. O ponto de partida são justamente essas investigações focadas nas irregularidades lá no INSS, com um destaque grande para os empréstimos consignados. O que a gente sabe exatamente sobre essas possíveis fraudes? Que tipo de coisa está sob suspeita? Olha, a preocupação maior, o centro da questão, são empréstimos que teriam sido feitos, contratados, sem que o beneficiário soubesse. Sabe? Ou sem que ele tivesse consentido de verdade. Nossa! Imagina só a situação. A pessoa, de repente, vê um desconto lá no benefício dela, todo mês, de um empréstimo que ela, nunca pediu. Que absurdo! Exato. E isso bate direto na renda de um grupo que já é muito vulnerável, né? E olha, não é um caso isolado, é bom lembrar. Teve recentemente todo aquele problema de reembolsos por descontos indevidos de associações, de sindicatos. Ah, sim, eu lembro disso. Que também não tinha autorização clara, né? Justamente. Aquilo já deixou todo mundo mais esperto, mais alerta e levantou umas dúvidas bem sérias sobre a segurança do processo todo de desconto em folha do INSS, sabe? Quer dizer, a fragilidade do sistema já estava meio que exposta, antes mesmo dessa história dos empréstimos ganhar essa força toda. Exatamente.
O caso das associações foi, assim, um sinal amarelo bem forte. Agora, com as suspeitas focadas nos consignados, o sinal ficou vermelho mesmo. Porque a gente está falando de um volume de dinheiro que pode ser muito maior, né? E de um mecanismo, o crédito consignado, que é super popular, usado por milhões e milhões de segurados. A escala do problema pode ser bem grande, embora os números exatos das fraudes ainda precisem ser apurados, claro, nas investigações. Entendi. E aí, diante disso tudo, parece que o pessoal no Congresso está tentando fazer alguma coisa. Tem um projeto de lei andando para lidar com isso. É isso? Sim, tem sim. Existe um projeto de lei específico, já está na pauta, que tenta tratar de várias questões do consignado, mas um ponto central é justamente esse: o reembolso para os beneficiários quando a fraude for comprovada. Ah, tá. Se alguém teve lá o desconto indevido por um empréstimo fraudulento, esse projeto busca garantir que a pessoa receba o dinheiro de volta. Pelo menos essa é a ideia. Mas eu vi que a votação foi adiada, né? Isso. Mas significa o quê? Que tem alguma coisa pegando. Exatamente. A votação estava marcada, mas foi adiada para a próxima semana. E o interessante é que quem pediu adiamento foi o próprio ministro da Previdência. Ah, foi ele? Foi. E isso é um sinal bem claro, né, de que tem negociação pesada acontecendo nos bastidores. O governo provavelmente quer mudar alguns pontos específicos do texto que está lá agora, antes de ir para o plenário. Mostra que não tem consenso sobre a proposta atual. Faz sentido. E essa discussão toda não está isolada, né? Como você mesma disse antes. Tem um contexto maior aí envolvendo as instituições financeiras também, não é? Com certeza. É super importante entender o momento. Recentemente, a gente viu instituições com uma presença bem forte nesse mundo do INSS sendo suspensas por irregularidades. Tipo quem? A Crefisa, por exemplo, que tinha uma participação enorme, tinha ganhado quase todos os lotes do último leilão para pagar os benefícios do INSS, ela foi suspensa. O GBEM, que também passou por suspensão. Nossa. Essas coisas envolvendo empresas grandes, relevantes, acabam jogando luz, né? Sobre a fiscalização, sobre a segurança das operações financeiras que estão ligadas aos benefícios. Isso aumenta a pressão por respostas, por soluções, no caso dos consignados. Não é só uma questão de casos isolados de fraude. Levanta dúvidas sobre fragilidades no sistema como um todo. Entendi. Então, além desse projeto de lei, surgiu também a ideia de uma CPMI, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o INSS mais a fundo. O ministro chegou a falar disso na entrevista que a nossa fonte analisou. Falou sim. Ele abordou a CPMI, adotou uma postura, assim, tentando ser bem institucional, sabe? E ressaltou que a escolha de quem preside, quem relata a comissão, é uma decisão do parlamento. Soberana. Fez questão de dizer que, para o governo, não teve nem vitória nem derrota na definição desses cargos-chave. Foi o que ele disse. Mas ele demonstrou alguma preocupação específica com a CPMI, além dessa questão da escolha dos cargos? Sim, a principal preocupação que ele deixou clara foi com o clima político. Ele teme que essa polarização toda que a gente vive acabe transformando a CPMI numa arena de, ele usou a expressão, disputa de narrativas. Onde o objetivo principal deixa de ser investigar os fatos, buscar o interesse público e passa a ser só o desgaste político de um lado ou do outro, sabe? Entendi. E além dessa preocupação mais política, ele falou de impactos práticos para o Ministério, para o dia a dia do INSS? Falou e foi bem direto nisso. Ele descreveu um impacto operacional que uma CPMI causa. Explicou que uma investigação desse tamanho exige muitos recursos do órgão que está sendo investigado. Ah, claro. Vai ser preciso montar uma equipe dentro do Ministério só para isso, sabe? Para acompanhar depoimentos que podem durar horas, para levantar uma pilha de dados, de documentos, responder formalmente todos os pedidos de informação, os RICs, né, que são as requisições do Congresso, e também os pedidos pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. E qual o problema disso, na visão dele? Quer dizer, investigar não é importante? Sim, mas ele pintou um cenário de um ministério que já funciona, segundo ele, no limite, com uma estrutura que ele descreveu como muito enxuta. O número de pedidos de informação, ele disse, já cresceu demais, exponencialmente. Ter que tirar gente qualificada para atender só a CPMI significa tirar essas pessoas de outras funções que são essenciais. Como que, por exemplo? Análise para conceder benefício, gestão da folha de pagamento, até a própria fiscalização de contratos, né? É aquela história do cobertor curto. Investigar é crucial, claro,
mas pode ter um custo operacional que acaba afetando o serviço que chega lá na ponta, para o segurado. Faz sentido essa tensão, né? Entre investigar e manter a máquina rodando. Mas voltando um pouco para o projeto de lei dos consignados, aquele que foi adiado. Quais são exatamente os pontos do texto atual que estão preocupando o ministro, que o governo quer mudar? Ele apontou 2 pontos principais, que ele considera críticos. O primeiro tem a ver com quem decide o teto da taxa de juros para o crédito consignado do INSS. Ah, taxa de juros. E como é hoje? Hoje, essa decisão é tomada lá no Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. É um órgão importante porque a composição dele é quadripartite, sabe? Tem gente do governo, dos empregadores, dos trabalhadores e, o que é fundamental, dos aposentados e pensionistas. E o que o projeto quer mudar nisso? O texto atual do projeto quer tirar essa decisão do CNPS e passar para o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Pro CMN. E o ministro foi bem duro na crítica, chamou a ideia de totalmente equivocada. O argumento dele é que o CNPS é o lugar certo para isso, porque junta todo mundo que é diretamente interessado e entende as particularidades da Previdência. O CMN, por outro lado, tem um foco mais na política monetária, na macroeconomia do país. Poderia não ter a mesma sensibilidade para as necessidades e para a capacidade de pagamento dos segurados do INSS. Entende? Entendi. Manter no CNPS, para ele, é garantir que a voz dos aposentados seja ouvida nessa decisão. Exatamente. Ok, entendido esse ponto dos juros. E qual é o segundo ponto? Que parece ser o centro da discórdia mesmo. Esse é, de fato, o ponto mais delicado e que gerou a reação mais forte do ministro. Está lá no artigo 3º do projeto, especificamente no parágrafo 1º. E o que diz esse trecho? Esse trecho, do jeito que está escrito hoje, basicamente diz que o INSS seria o responsável por bancar, por pagar o ressarcimento aos beneficiários caso aconteça um desconto indevido ou uma fraude comprovada no crédito consignado. Espera aí. O INSS pagaria a conta da fraude? Exatamente isso. E a posição do ministro foi assim, taxativa. Ele usou a expressão "não tem nenhum cabimento isso". Forte. Muito. O argumento central dele é bem direto. Quem cometeu a fraude é quem tem que pagar por ela. Ponto. Ou seja, a responsabilidade financeira de devolver o dinheiro que foi descontado indevidamente tem que ser da instituição financeira que deu o empréstimo de forma irregular ou então do correspondente bancário que participou da operação. correspondente bancário, tipo lotérica, essas coisas? Isso, lotérica e supermercados, lojas que atuam em nome dos bancos, muitas vezes são eles que fazem o contrato ali na ponta, né? Entendi. E por que não o INSS? Qual o problema de o INSS assumir esse custo, na visão dele? Para o ministro, jogar essa conta para o INSS significa, na prática, transferir o prejuízo para o Tesouro Nacional, ou seja, para todos nós contribuintes. Ele argumenta que isso seria um péssimo incentivo para os bancos e para os correspondentes melhorarem seus controles de segurança, de prevenção à fraude. Pensa bem, se no final das contas é o INSS que paga, qual o estímulo para o sistema financeiro investir mais em segurança, em evitar que isso aconteça? Essa é a lógica dele. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Porque a fonte que a gente analisou, quando comentou essa fala do ministro, levanta justamente o outro lado da moeda. O INSS pode simplesmente lavar as mãos e dizer: a culpa não é minha. Pois é. Afinal, não é o INSS que tem os dados dos beneficiários, que autoriza o desconto a ser feito lá direto na folha de pagamento. Não é o INSS que contrata a Dataprev para processar esses milhões de descontos todo mês. Exato. E não é o INSS que faz os convênios, que define as regras para os bancos e financeiras poderem oferecer o consignado para os segurados dele. É exatamente essa a tensão, o coração do debate. De um lado, tem a lógica da responsabilidade direta pelo ato ilegal. Fraudou, paga. É a visão do ministro. Certo. Do outro lado, tem essa perspectiva que a fonte levanta, que foca na responsabilidade de quem gere o sistema. O INSS não é só um espectador, né? Ele é o dono do processo, o guardião dos dados, quem dita as regras do jogo e quem, no fim das contas, permite que o dinheiro saia do bolso do aposentado. Isso não cria uma corresponsabilidade?
Ou sei lá, no mínimo, uma responsabilidade pela segurança do sistema todo que ele mesmo administra? É por aí. Essa é a questão. É a diferença entre a responsabilidade pelo ato em si, a fraude, e a responsabilidade pela falha no sistema que permitiu que o ato acontecesse. Entendi. A fonte que a gente viu, inclusive, expressa uma dúvida bem grande se esse artigo que joga a conta para o INSS, o artigo 3º, parágrafo 1º, vai mesmo ser tirado do projeto antes da votação. Ah, é. E por quê? Bom, tem gente que pode argumentar que responsabilizar o INSS seria o jeito mais rápido e garantido de fazer o dinheiro voltar para o bolso do beneficiário que foi lesado, né? Porque atrás de cada banco, cada correspondente individualmente, poderia ser um processo super demorado, incerto. Talvez exista uma pressão nesse sentido para garantir o reembolso de forma mais ágil. Entendi. Então, juntando as peças, o que a gente tem é um cenário bem complexo, com muitos atores e interesses batendo de frente. Tem os beneficiários que são claramente vulneráveis, sendo alvo dessas fraudes que comem a renda deles. Tem projeto de lei tentando criar um jeito de ressarcir esse pessoal. Mas aí tem essa briga fundamental sobre quem paga a conta. É o Estado, via INSS e Tesouro, ou é o setor financeiro privado? Exato. E, para completar, uma CPMI quase começando, que joga mais pressão política, mais potencial de instabilidade nesse quadro todo. Precisamente. O desafio é achar um equilíbrio que parece muito, muito delicado. Como é que a gente protege de verdade os direitos dos aposentados, dos pensionistas que foram vítimas? Como responsabiliza de um jeito justo e eficaz quem fez ou facilitou a fraude, seja por agir ou por se omitir? E, ao mesmo tempo, como é que a gente gere o dinheiro público com responsabilidade? A decisão sobre quem vai bancar o ressarcimento não é só uma questão de contabilidade, né? Não mesmo. Mas também pode redesenhar os incentivos, as responsabilidades dentro de todo o mercado de crédito consignado para o INSS daqui para frente. Se a conta fica com o INSS, será que isso alivia a pressão para os bancos investirem em segurança? Se fica só com os bancos, será que isso encarece o crédito ou diminui a oferta? São perguntas que ficam no ar. A gente sai dessa análise com essa pergunta central ainda muito forte. Quem deve ser financeiramente responsável pelas fraudes nos empréstimos consignados do INSS? A posição do ministro da Previdência é bem clara, né? Fincada na ideia de que o ônus não pode ser do Estado. Sim, muito firme. Mas, por outro lado, os argumentos sobre a responsabilidade que vem junto com o papel do Instituto, como gestor, como autorizador, fiscalizador do sistema todo, esses argumentos também são muito relevantes, difíceis de ignorar. Sem dúvida. A votação do projeto de lei na semana que vem, se acontecer mesmo, vai ser um termômetro importante. Vai ser a hora de ver como o legislativo vai tentar resolver essa equação tão tensa. Certo. A solução que for adotada ali, seja qual for, vai indicar o caminho que o país quer seguir para lidar com esse problema no curto e médio prazo, tentando equilibrar a proteção do cidadão, a responsabilidade das empresas e a gestão fiscal. E talvez, para ir além dessa discussão de quem paga o prejuízo depois que ele já aconteceu, fica uma reflexão final, né? Algo que a nossa fonte não entrou tão a fundo, mas que parece essencial. E a prevenção. Ah, sim. O foco talvez devesse ser muito mais intenso em como evitar que essas fraudes aconteçam, para começo de conversa. Com certeza. Essa é, no fim das contas, a discussão mais importante a longo prazo. O que pode ser feito para fortalecer as barreiras contra a fraude? A gente está falando de investir mais em quê? Em tecnologia, Talvez. biometria, reconhecimento facial para liberar a operação. Pode ser. Controles internos mais rigorosos, auditorias mais frequentes, tanto no INSS quanto nos bancos, regras mais claras e fiscalização mais efetiva em cima dos correspondentes bancários, que muitas vezes são a porta de entrada para a fraude. Talvez até campanhas de educação financeira para os próprios beneficiários, para eles ficarem mais atentos, né? A prevenção é sempre mais barata financeiramente e, o mais importante, evita o dano, evita o sofrimento para quem é vítima. Fica essa provocação, então. Como é que a gente pode coletivamente, governo, bancos, sociedade, reforçar as trancas da porta, em vez de só ficar debatendo quem vai pagar a conta depois que a casa já foi arrombada? É um desafio enorme, complexo, mas fundamental para a segurança de milhões de brasileiros.